voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O convidado de hoje da Tribuna Independente é o Dr. Fran Grandino Rodas, reitor da USP, reitor da Universidade de São Paulo. Na Tribuna Independente hoje eu conto com a presença do diretor da Agência de Comunicação Máquina de Notícias, o jornalista Luiz Henrique Amaral, e também a jornalista Thelma Costa. Aliás, eu retorno esse bloco com a Thelma. Thelma, por gentileza. Reitor, voltando a falar em investimento privado, dando o nome de doações, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que, quando o senhor estava saindo da diretoria da universidade, o senhor nomeou 2 salas com o nome de 2 professores, 2 ex-alunos que tinham feito doações. Isso gerou um descontentamento entre os alunos, manifestações, e junto a isso houve o caso da transferência da biblioteca, no qual, em matéria até de 2 dias, até que publicava nos jornais, os alunos reclamam que estão há 120 dias sem acesso aos livros por causa dessa transferência. E eu queria que o senhor contasse para a gente o que é que aconteceu. Por que houve esse descontentamento em relação, se essas doações foram feitas, por que somente 2 nomes foram colocados em salas, que vulto teve isso em números, que doação foi essa e que influência isso teve realmente, e se isso pode se tornar um praxe sem gerar descontentamento. Toma, referência às doações. Essas salas foram construídas em locais onde não havia sala de aula previamente. Eram locais administrativos. São salas de aula são novas em locais onde não eram salas. E, rapidamente, eu diria o seguinte: houve uma campanha de captação de recursos com ex-alunos, antigos alunos, como nós chamamos. E se sugeria que cada um desse, se pudesse, R$1.000. Essa campanha, em cerca de 2 anos, não foi muito bem sucedida. Porque se nós percebemos que a cada ano entra na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, 460 novos alunos só na graduação, nós percebemos que, vamos dizer, o atingimento foi bastante relativo. Mas houve, ao redor disso, cresceu 2 ofertas muito grandes, que foi a oferta do escritório Pinheiro Neto, de cerca de R$1.200.000 há um ano atrás, em que, além de se construir um auditório moderníssimo, tipo Harvard, com bancadas totalmente acústico, com bancadas diferenciadas, com toda a parafernália eletrônica moderna, inclusive luz eletrônica e interatividade completa, quer dizer, eles construíram também, reconstruíram os banheiros do térreo, que são hoje extremamente modernos e funcionais, justamente porque nós tínhamos problemas, inclusive, com o Ministério Público, de não ter banheiros suficientes para os 4.000 alunos pessoas que andam por dia na faculdade, e muito menos banheiro suficiente para mulheres e nenhum de deficiente. Então, eles construíram em locais, portanto, e gastaram esse montante. E a família do Pedro Conde, o Pinheiro Neto é um advogado que já morreu, foi ex-aluno, e ele criou no Brasil, foi o primeiro grande escritório internacional. O Brasil não teria tido isso na década de 40, e é o maior escritório brasileiro, de extrema reputação, mas o Pinheiro Neto, então, foi o pioneiro, um ex-aluno pioneiro na advocacia internacional. Já o Pedro Conde, ele foi um dos formuladores do sistema bancário brasileiro. Sistema bancário brasileiro que deu ao próprio Brasil a tranquilidade que a Argentina não teve, como nós vimos há pouco tempo. Também já morto, e são pessoas, vamos dizer assim, de nome nas suas esferas, antigos alunos. Então as doações foram de vulto, e além dessa doação, eles se comprometiam, por cerca de 8 ou 10 anos, a taxas para manutenção, porque o outro problema é manter uma sala dessas. É o que eu quero ver o que eles vão fazer. Como eles vão conseguir manter essas salas, mesmo com o nome que quiserem colocar. Quer dizer, então, o que acontece? Isso era público, todo mundo sabia, e dos dois houve uma carta de intenção com referência do Pedro Conde. Carta de intenção é diferente de contrato. Hoje eles falam em contrato. Não havia nenhum contrato. Contrato diz alguma coisa final. Carta de intenção diz: nós vamos construir uma sala, essa sala poderá ter o nome Pedro Conde, mas isso deve ser levado aos órgãos competentes para decidir. Então, a obrigação única, que foi assinada pelo presidente da Associação dos Antigos Alunos,
pelo diretor da faculdade, que fui eu, e pelo presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e o presidente da Atlética 11 de Agosto, as duas mais tradicionais, como testemunhas, isso há 2 anos atrás, é óbvio que não se trata de nada secreto. E não é contrato. O que se diz é realmente uma inverdade, porque contrato é uma coisa final. E aquilo não é, dizia, levar aos órgãos competentes. Então, o que acontece? Ao sair, próximo à saída, o que se percebeu? Fazendo um estudo completo, se verificava que quais foram os órgãos competentes que nomearam sala ultimamente na faculdade. Inclusive o último diretor, antes de mim, que iniciou toda essa polêmica, ele mesmo fez nomeações. Ele, pessoalmente, fez nomeação. Por exemplo, de um professor que era sido orientador dele. Ele fez a nomeação e comunicou para a congregação, olha aqui, eu nomeei a sala tal. E ninguém contestou. Então, a praxe na faculdade era essa, mas eu não me contentei com isso. O que eu fiz? Eu peguei a assinatura de 39 membros do conselho, do conselho da faculdade, da congregação, apoiando isso. Então, eu nomeei as salas referendado pela maioria do conselho. Quer dizer, então não foi do jeito que se fala, não houve um contrato, nem houve de maneira nenhuma nada errado no sentido de ter feito esse contrato. E a congregação aprovou, posteriormente a um mês, aprovou por maioria, foi levado à congregação e foi aprovado. Aí o que acontece? Na congregação seguinte, se faz um corredor polonês, desses grupos todos, inclusive do sindicato, que constrangeu uma série de pessoas. E na última congregação, eu pergunto, numa congregação em que você vai com risco, porque os jornais disseram que eu não tive contato posteriormente, não houve grande ligação entre a Faculdade de Direito e a minha pessoa na reitoria, a razão perguntem a eles sobre essas questões. O fato é que houve um jornal dizendo que um dos professores protegeu o vice-diretor para não apanhar. Isso na Faculdade de Direito do lado de São Francisco. Agora eu estou ouvindo. Na semana seguinte você faz uma outra congregação. Existe liberdade para votar? Verifique quantos havia que votaram a revogação disso na última congregação, que foi feita no final da tarde, depois de tudo isso. Os alunos alegam que não foram consultados. Qual foi a razão do descontentamento? Esse dinheiro, se a construção havia sido feita? A questão, eu diria, é plenamente política. E no momento, por exemplo, em que nós temos, isso eu já disse e repito, a questão nós temos ali pessoas que estão, grupos de alunos que estão lutando pela presidência do 11 de agosto, que começa daqui a alguns meses, pelas representações docentes, no momento em que sai um diretor e entra outro, também pelo rearranjar das forças internas, e mais também a reclamação sindical, que foi um dos tópicos, uma das bandeiras que o sindicato fez em todos os carros de som que eles colocaram essa questão na faculdade. Então, é bom que se deixe muito claro essa questão. Agora, com referência à biblioteca, diria rapidamente o seguinte: houve uma mudança no início da minha gestão, em que uma mudança de currículo da faculdade, em que cada aluno poderia escolher 40% das matérias, no total. Isso, e que as classes, ao invés de ter 110, teriam 55 alunos. Ora, eu estava prestes a sair da faculdade e não havia classes, isso pode verificar, por isso que eu pediria justamente que se investigasse isso, pessoas independentes, não acreditam na minha verdade. Não havia sala de aula para acomodar os novos alunos, a menos que se juntassem as classes. Isso ia dar uma grande problemática. Quer dizer, eu estava perante duas problemáticas. Uma problemática era a de não ter sala suficiente para cumprir, e a outra era de resolver a questão da biblioteca, que não é a biblioteca geral da universidade, é uma biblioteca dos departamentos, é importante sim, mas não é a biblioteca geral, como todos dizem, a biblioteca. Não existe a biblioteca, nós temos as bibliotecas. E essa era uma outra biblioteca. Então a questão foi justamente essa. E daí a pressa em se liberar 8 salas de aula no segundo andar que essas bibliotecas ocupavam. E aí o que se fez? A desapropriação do prédio ela sai dia 30 de dezembro, último dia. De 30 de dezembro até 15 de janeiro foram reformados 4 andares.